vai falar de A Teia dos Racionais. Ela vai explorar representações e implicações didáticas no ensino de frações. Boa sorte, Letícia. Obrigada. Só deixa eu ver como é que funciona. Ah, tá. Boa tarde, gente. Eu sou Letícia. Esse trabalho foi em conjunto junto com a Isabelle de Oliveira, Raíssa e o professor Kelvin, que orientou a gente nesse trabalho. Bom, primeiramente, eu vou falar um pouco do que a gente vai ver nesse trabalho. A ideia aqui é a gente falar dos números racionais com foco em frações. Não é mostrar a história dos números racionais, e sim mais sobre os subconstructos dos números racionais, que, né, são as diferentes formas de escrever as frações, que não existe só um jeito. Esse é o nosso foco principal. Explorar os diferentes contextos do uso de frações e propor uma estratégia mais didática para ensinar isso nas escolas, para os alunos, de uma forma que eles entendam de uma forma mais completa e com significado. Bom, esse trabalho foi desenvolvido dentro da disciplina de Fundamentos da Educação e Aspectos Histórico-Filosóficos de Matemática, no contexto da educação, que é o nome comprido da disciplina, e é motivado através dos estudos de Baer, de Confer, de Harrow e principalmente de Romanato, que inclusive é uma ideia dele, que eu vou falar hoje. E também vamos utilizar algumas análises de livros didáticos para poder mostrar para vocês como que esse assunto é abordado nos livros. Bom, a gente sabe que os números racionais ele vem do conjunto dos números numéricos, e é um dos conjuntos mais complicadinhos de explicar para o ensino fundamental, os últimos anos do ensino fundamental. É algo que eles mais têm dificuldade, é o conjunto que eles menos conseguem entender por completo. Então, o Romanato ele propôs uma ideia de teia de relações, que nada mais é que juntar todos os contextos e significados das frações, dos números racionais, e mostrar para eles de forma completa como um todo, não só exaltar, por exemplo, relação parte-todo, que é o que mais aparece, e deixar de lado, por exemplo, a ideia de quociente, a ideia de medida, operador multiplicativo, que existem outras formas, né? Razão, taxa, que também está junto dos números racionais. Eu vou passar para frente, mas eu já volto para esse slide para contar do resto dos resultados. Nesse slide é apresentado os subconstructos. Nele é uma tabela que a gente tirou do NUPEM, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática. É um núcleo que estudou justamente a parte dos livros didáticos. Eles falam que esses subconstructos deveriam aparecer em todos os livros didáticos do ensino fundamental, como relação parte-todo, medida, razão, taxa, quociente, coordenada linear e a representação decimal das frações. Porém, foi analisado que a predominância do subconstruto razão parte-todo é, sem dúvida, a que mais aparece, que é aquela relação onde a gente pega um todo de um chocolate e divide em partes iguais. É legal a ideia? É, porque é o início. E tudo bem, mas resumir números racionais como só isso, do tamanho que é os números racionais, não é certo. E a maioria dos professores, às vezes, talvez por os alunos já não entendem mesmo, para que eu vou falar que quociente, para que eu vou inventar taxa e razão junto, vou confundir a cabeça deles, ao invés de mostrar lá para todo mundo tudo o que significa os números racionais. Outra coisa que apareceu nos livros é a falta de clareza entre fração e divisão. Nossa, pegou forte aqui. A fração e divisão. Nos livros, eles não é explicado de forma clara que fração e divisão é quase a mesma coisa. Basicamente, fração é uma divisão. Porque os números racionais nada mais é o quê? Que um conjunto de números que podem ser escritos da forma de fração, como A sobre B. E isso é basicamente a divisão. E muitas vezes no livro isso não é apresentado claramente. Outro ponto importante
é a confusão conceitual entre razão e taxa. Nos livros didáticos, aparece muito razão e taxa como algo igual, sendo que razão nada mais é que uma comparação entre duas grandezas iguais, e uma taxa é uma representação, é uma comparação de duas grandezas diferentes, como, por exemplo, o quilômetro por hora. Está variando uma taxa de variação, por exemplo. São duas medidas diferentes. E, muitas vezes, nos livros aparece algo como se fosse igual, sendo que não é, e acaba confundindo a cabeça do aluno. E a importância de múltiplas representações. Então, trabalhar em sala de aula com vários exemplos do cotidiano, várias ideias, mostrar para os alunos todas as formas que pode ser apresentado os números racionais, facilitaria muito mais o entendimento deles. Eles vendo o tamanho verdadeiro que é os números racionais, faria com que eles entendessem muito mais o que é, ao invés de ficar no superficial, ser só relação parte todo. Por exemplo, eu trabalho hoje em dia no PIBID, tenho Bolsa PIBID, e trabalho juntamente com os terceiros anos. Lá, até hoje, eles têm muita dificuldade com fração. Você coloca uma fração na lousa, eles morrem de medo de fração. Eles olham e falam, o que eu faço com isso aqui? Sendo que nada mais é que uma divisão. Então, por que eles estão em tanta dificuldade em fração, mesmo estando no ensino médio? Não era para ter sido sanado isso lá no ensino fundamental? Por que isso acontece? Muitas vezes é porque não tem essa base, não tem essa teia de relações, que é o que o Romanato propõe, que seria uma ideia aí para os futuros professores tratar em sala de aula, que é trazer a ideia da teia, de mostrar todas as variáveis, todos os conjuntos, todos os contextos que os números racionais propõem. Por que isso não foi feito? Muitas vezes pode ter sido deixado de lado. E, com isso, prejudica lá na frente o aluno. Então, tem muitos alunos no terceiro ano do ensino médio que não têm noção do que é uma razão. E perguntam, mas, professor, o que é razão? No terceiro ano do ensino médio. Entende? Então, resultados. Conclusão. Então, a conclusão é que é necessário ter uma mudança nos livros didáticos em relação a esse assunto. Deveria ser mais completo. Quanto mais completo você mostrar, melhor vai ser para ele compreender, porque vai ter outros exemplos em outros contextos, e principalmente no contexto do dia a dia. Né? Porque ele sempre se pergunta, né, por que matemática está aí, onde é que a matemática está no mundo, sendo que ele só vem exemplo de um único lugar. Né? Então, é importante ter essa abordagem. E o Romanato traz justamente a ideia de teia de relações, que é onde ele propõe essa junção de todos os contextos para facilitar o entendimento dos números racionais de forma completa, como se ele estivesse tendo tipo um dicionário matemático em relação aos números racionais. E, claro, trazendo essa ideia, os alunos teriam um entendimento mais profundo e duradouro. Por que profundo? Porque eles, de fato, entenderiam o assunto de forma complexa, a fundo, entenderia o todo, e duradouro, porque se ele tem uma base bem formada, uma base bem sólida, aprendendo todos os tipos, não tem por que ele chegar no ensino médio com dúvida, com essas lacunas mal resolvidas. Entendeu? Bom, de forma geral, esse é o nosso trabalho, aqui são as referências. Ela quer entregar o microfone para você perguntar. O quê? É porque eu preciso da tabela. Lê de primeira, meus parabéns. Desculpa por fazer pergunta. Mas é uma pergunta que eu acho que você vai gostar de falar sobre isso, porque a gente vê bastante no PIBID.
a dificuldade nos números racionais é muito grande, principalmente no PIBID, a gente está vendo muito isso, mesmo em escolas diferentes e em anos diferentes. E de todos esses tópicos, né, de subconstructos, qual que você acha que é o pior de ensinar e como que a gente pode ensinar de um jeito diferente? Por exemplo, porque relação parte toda, a gente sempre vai pensar na pizza. Um exemplo que você deu. Agora, algum outro que você acha assim, que talvez seja mais difícil e a gente possa bolar um jeito de ensinar ele e tudo mais? Eu acho que... Dá pra tirar. Eu acho que taxa é um que eu acho que é mais complicado. Até teve gente que eu estava falando sobre esse assunto aqui na faculdade que perguntou, tá, o que é taxa? O que é taxa? Então, eu acho que esse é um assunto que eu acho que mais confunde, principalmente quando a gente foi trabalhar. Inclusive, aconteceu essa semana. A gente foi trabalhar sobre funções do primeiro grau. Como achar o coeficiente angular, que é o A, de uma função. Querendo ou não, é uma taxa de crescimento. O A ele simboliza a taxa de crescimento da reta. E ali eu percebi que muitos alunos têm muita dificuldade em entender como é que funcionava, que nada mais é que você fazer uma divisão entre a variação do y, que representa lá uma velocidade, sobre a variação do tempo. E eles têm muita dificuldade com isso. Então, o que talvez eu faria hoje, com a minha cabeça de hoje, eu faria é retomar esses assuntos mais simples de variação e, de certa forma, abordar todas as ideias da teoria da teia dos racionais, porque é a ideia do Romanato. Então, eu gostei dessa ideia e acho que faria sentido mostrar tudo, porque se você mostra toda a ideia, todos os conjuntos, você consegue mostrar tudo o que você sabe. E aí é com o aluno. Aí é com o aluno também tem que querer entender, né? Então, se você mostrando tudo, você tem todo o seu poder, seu material ali. E vai do aluno querer aprender. E eu acredito que funcionaria, porque aplicaria em diferentes cotidianos, diferentes do dia a dia. Então, eu acho que ajudaria eles a chegar no ensino médio e não ter dúvidas básicas, né, que deveriam ser sanadas lá no ensino fundamental. Obrigado. Parabéns novamente. Obrigada.